visitando o planeta. Misterioso raio azul. Na noite de 9 de 10 de maio de 1982, o senhor Nelson Lins, em companhia de seu primo, na época promotor de São Mateus do Sul, viajava para Arapongas, no interior do estado do Paraná, aproximadamente 30 km de Ponta Grossa. Observaram um forte clarão azulado que foi projetado sobre o automóvel Fiat. Durante uns 10 a 15 segundos na cidade de Ponta Grossa, o senhor Nelson Lins encontrou-se com o deputado estadual Florisvaldo Palacios, que viajava com sua família de Castro a Curitiba. Em sua bagagem trazia uma curiosa aventura que deixou o senhor Lins perplexo. Por volta das 20h30 daquela noite, o deputado Florisvaldo encontrava-se aos 20 km de Ponta Grossa, quando foi surpreendido por um raio azul, cuja fonte deveria estar a boa altura. Esse fenômeno pendurou de 5 a 10 segundos. A partir desse instante, seu automóvel Variante 2 começou a apresentar defeito. Mais tarde percebeu que o rele do automóvel havia se queimado. Na madrugada do dia 10 de maio do mesmo ano, cerca de 2 horas da manhã, o desembargador Ossian França viajava para Arapongas junto com sua esposa em seu automóvel Gol, passando uns 30 a 50 km de Ponta Grossa. Observaram um grande clarão azul semelhante à luminosidade produzido pelas faíscas de um aparelho de solda. Disse o desembargador: minha esposa imediatamente olhou para trás para ver se avistava algo ou alguém, pois o clarão iluminou todo o interior do automóvel. Nada foi avistado, nem avião, nem helicóptero ou nuvem. Não deram maior importância ao fato até chegarem a Arapongas, onde, depois de conversar com o seu Nelson Lins a respeito do incidente, notaram a coincidência dos fatos. Uma estranha coincidência. Cabe salientar que em nenhum dos relatos foi mencionada a presença de OVNIs ou qualquer tipo de aeronave, mas existem muitos relatos dessa natureza na ufologia, e a maioria deles pode estar relacionada ao fenômeno UFO. A abdução de Nelson Tasca. O caso Antônio Nelson Tasca, considerado um dos mais importantes da casuística brasileira, ocorreu na noite de 14 de dezembro de 1983. O protagonista, Antônio Nelson Tasca, era corretor de imóveis e tentava vender terrenos e fazendas localizadas na Bahia para interessados em Chapecó, Santa Catarina. Naquela noite, Tasca visitaram o senhor Pedro Sela, que morava às margens de uma via asfaltada que ligava a BR-282 a 10 km da cidade de Chapecó, Santa Catarina. Como o senhor Sela não se encontrava em casa, Tasca resolveu voltar para casa, em sua Brasília, placa 3399, na cidade de Barreiros, Bahia. Por volta das 20 horas, quando ele encontrava-se nas proximidades da fábrica Coca-Cola, mais ou menos a 6 km de Chapecó, Tasca saiu do asfalto, entrou em uma estrada de terra à direita da rodovia que dá acesso à granja do senhor Toso. Ele dirigiu por aproximadamente 5 minutos, parando em seguida. Na estrada, Tasca deparou-se com um objeto esverdeado com aproximadamente 10 metros de comprimento por 3 metros de altura, pousado logo à sua frente. Tasca parou o carro a 30 metros do objeto, que a princípio julgou ser um ônibus, devido à disposição das janelas. Curioso, Tasca desligou os faróis e o motor do carro e aproximou-se do ônibus. O objeto tinha aproximadamente 10 janelas, com altura de 70 cm por 40 cm de largura, aproximadamente, apresentando-se mais estreitos nas extremidades do veículo e flutuava um pouco acima do chão. Quando o Tasca se encontrava a 10 metros do objeto, sentiu uma intensa onda de calor. A princípio, ele afastou-se cautelosamente do objeto.
ainda de frente para o aparelho de costas para o seu automóvel. Quando ele tocou a maçaneta do carro, surgiu um feixe de luz emitido pelo objeto. Era como uma faixa de luz brilhante de cor amarela, com um tapete lustroso com aproximadamente 1 metro de largura, que estendeu-se velozmente embaixo do objeto, em direção ao protagonista do caso. O tapete luminoso passou por baixo dos seus pés, mudando repentinamente de sentido. Antes, a luz vinha do objeto em direção à luz. Agora o feixe de luz seguia em direção ao objeto, desta vez puxando Tasca, sem que tivesse tempo de reagir ou mesmo desequilibrar-se. Com a aproximação repentina, Tasca percebeu que a cor real do objeto era cinza ao invés de verde. Logo após, perdeu os sentidos. Ao acordar, Tasca percebeu que estava em outro ambiente, mais frio e em total escuridão. Ele não conseguia mexer seus braços, que pareciam colados ao corpo, e suas pernas aparentemente estavam coladas uma à outra. Com a lembrança vivida do episódio, o ufológico Tasca pensou que havia sofrido morte aparente, tendo voltado do período de letargia, já dentro de um túmulo. Sua respiração foi ficando ofegante, ao mesmo tempo que o ambiente tornava-se ainda mais frio, a ponto de seu corpo tornar-se insensível. Sentindo intensa falta de ar, não conseguiu gritar por socorro. Nesta cruel agonia, Tasca chorou em silêncio. Nesse momento, a temperatura aumentou e o ar voltou a fluir no ambiente. Tasca chorou em silêncio e a sensibilidade de seu corpo voltou ao normal. Pouco depois, o abduzido ouviu passos abafados, aparentemente de 3 ou 4 pessoas, que aproximavam-se à sua direita. Um deles posicionou-se à sua esquerda. Em seguida, estas entidades fizeram algum tipo de análise na parte superior das pernas de Tasca através de batidas sucessivas. Durante esta etapa inicial, os desconhecidos comunicaram-se em uma linguagem desconhecida, composta de grunhidos, ora mais longos, ora mais curtos, que variavam de timbre para mais alto e mais baixo. A seguir, os tripulantes do objeto examinaram a parte dos joelhos das pernas inferiores. Após isso, eles ergueram Tasca do chão e o levaram para outro compartimento, onde o colocaram no chão, afastando-se em seguida. Após isso, a luz se acendeu e com isso Tasca pôde perceber que estava completamente nu. Este ambiente tinha de 2,5 metros ou 3 metros de largura por 3 de altura, com cantos arredondados. Não haviam portas ou janelas visíveis no ambiente. À sua direita estavam suas roupas e calçados em um montículo. Tasca conseguiu levantar-se e passou a apalpar as paredes, que eram polidas, cor de alumínio polido. A seguir, abriu-se uma porta por onde entrou uma moça de aproximadamente 1,20 m. Tasca tinha 1,74 m, com cabelos claros, caindo até o ombro. Seu rosto tinha pele clara e fina, olhos azuis amendoados, os quais diferiram de um olho humano comum, pois eram mais afastados entre si e alcançavam ainda a parte lateral do rosto, onde terminavam feito vírgulas deitadas, com seu ângulo externo de maneira exótica, arqueado para cima. Esta moça estendeu a mão para o abduzido num gesto amistoso de aparente saudação. Neste contato inicial, Tasca ouviu e sentiu uma melodia que lhe trouxe profunda paz, alegria, saudade, sensações referentes a cores. Tasca pensou em perguntar ao tripulante quem era e de onde vinha. Antes de formar sua pergunta oralmente, a resposta surgiu em sua mente. Sou o Kabbalah, mensageiro do mundo de Agali. Tenho uma missão de paz e amor. Em seguida, Tasca perguntou da mesma maneira: onde estamos? Onde estamos? Novamente a resposta surgiu em sua mente, antes que ele fizesse a pergunta oralmente. Estamos no oceano, a 180 metros abaixo do nível do mar. Tasca sentiu nesse momento sede, intensa confusão mental. Ele pensou em pedir água e comentar sua confusão mental. Estou com muita sede, estou muito confusa. A senhora transmite paz e amor, mas também confusão que eu não posso dominar. Acho que a sua beleza a causa. Imediatamente a resposta veio à sua mente. Você vai beber água. Você vai beber agora mesmo, e sua sede passará, bem como seu estado de confusão. Tasca percebeu que na parede havia um objeto de mais ou menos 1 metro de comprimento, por 15 centímetros de altura, de 4 ou 5 centímetros de profundidade, com 10 botões avermelhados. Kabbalah apertou um desses botões e abriu uma gavetinha que continha 2 recipientes em forma de bisnaga, com dimensões de 10 por 6 e por 3 centímetros. A moça puxou o trinco de um deles, abrindo. Em seguida, ofereceu a Tasca, que bebeu um líquido inodoro e incolor. Tasca o descreveu como sendo mais leve que a água. Em seguida, Kabbalah ofereceu o segundo recipiente à Tasca. Desta vez, o sabor era semelhante ao de amoras brancas,
algo levemente ácido. Após isso, Tasca esfregou o recipiente e Kabbalah. Tasca entregou o recipiente, Kabbalah que recolocou no aparelho. Kabbalah finalizou. Agora não vai sentir sede nem confusão diante de mim. É hora de cumprirmos missão de muita importância para a qual fomos escolhidos. Fique calmo. Tasca perguntou: depois disso serei devolvido ao meu mundo? Resposta: sim, mas tem hora certa para isso. Caso contrário, você será colocado num lugar muito distante daqui, onde mora. Kabbalah explicou a Tasca que ele havia sido escolhido para transmitir mensagem aos seus cidadãos de todo o globo terrestre. Ele perguntou a razão disso, pois não tinha nada de especial, não era rico nem influente. Diante disso, Kabbalah falou que ele sempre acreditou na existência extraterrestre e já havia desejado tal encontro. Tasca começou a sentir uma profunda sensação de desejo pela tripulante. Kabbalah aproximou-se de Tasca quando, ao mesmo tempo em que uma espécie de divã surgiu na parede desta sala. Este objeto media aproximadamente 1,30 m de comprimento por 1 metro de largura. Não havia encostos nem braços ou pernas de suporte, havia apenas uma extremidade fixada à parede, como se fosse uma peça fundida. Kabbalah afastou-se, levantou seu vestido e colocou-se deitado no divã, olhando para Tasca. Em seguida, ambos tiveram uma breve relação sexual normal. Ao final do processo, Kabbalah falou pela primeira vez, sem o uso do meio telepático. Ela pronunciou a palavra amor com um leve sotaque. Em seguida, ela esboçou um leve sorriso, mas ainda assim, com um olhar de tristeza, ao sorrir, Tasca percebeu dentes brancos e delicados, como os de uma criança. Pouco depois, já recomposto, Kabbalah posicionou-se à frente de Tasca e o informa que ele seria um porta-voz, transmitindo a mensagem ao povo da Terra. Surpreso, Tasca alegou que sua memória era fraca e não estaria apto para a missão. Senhor, ao sair daqui, minha mente vai falhar e eu lembrarei apenas alguns trechos da mensagem. Diante disso, Kabbalah apertou o outro botão naquele instrumento preso à parede. Abriu-se uma divisão maior, onde ela tirou um diadema que colocou em seguida na cabeça de Tasca, dizendo: com isto na sua cabeça, me ouve duas vezes e dizer-lhe a mensagem nunca mais esta lhe sairá da memória. Kabbalah ajustou o diadema e transmitiu a mensagem. A advertência da mensageira Kabbalah, do mundo de Agali, para todos os povos da Terra. É preciso que sejam imediatamente desativadas as armas de guerra capazes de acabar com qualquer espécie de vida aqui existente. Além de toda a sua apavorante e mortífera devastação, uma guerra nuclear total colocará a Terra fora de sua rota celeste e causará graves distúrbios à vida de mundos vizinhos, alguns em dimensões que o homem terrestre ainda desconhece. É preciso que sejam abolidas as dominações políticas, econômicas, financeiras de nações e subnações. O imperialismo contraria o direito à igualdade dos povos e se constitui uma nova e celeste modalidade de escravidão. É preciso que sejam preservadas a essência da vida humana e as suas funções naturais de reprodução. Em estrelas próximas e noutras inatingíveis ao homem atual, a vida surgindo sopro do eterno Espírito Criador de todas as coisas, Deus, razão pela qual não deve ser objeto de experiências imponderáveis, porque estas terminarão em desastre genético irreversível. É preciso que, dentro do mais rigoroso critério da justiça e moral, com vistas para a solução dos problemas sociais resultantes da proliferação humana desordenada, sejam instituídos órgãos que, por vias científicas naturais, planejem e executem programas de controle populacional e de melhoramento biológico do homem. É preciso que o homem conquiste outros mundos do universo e ali encontre lugares adequados para suas futuras emigrações e novas fontes de energia e subsistência. Mas antes deve conquistar seu próprio mundo, desvendando-lhe os enigmas que ainda existem na Terra, no mar e no ar, conservando-se os elementos naturais de vital importância, defendendo da sutil pirataria do exterior e curando-lhe as imperfeições humanas do corpo, da mente e do espírito. É preciso que, atendida estas exortações, a humanidade esteja preparada para o período de extraordinários acontecimentos de que a Terra será palco dentro de pouco tempo. Os grandes eventos serão pronunciados por estranhas manifestações telúricas e sinais celestes de magnífico esplendor e inquietante beleza. Mestres de uma sabedoria tornarão a via Terra, renovarão ensinamentos maravilhosos e ajudarão a estabelecer nova sociedade política. Renascerá o paraíso terrestre, pleno de luz e amor. Então, através de meios de energias, ora sequer supostos, o homem conhecerá os côncavos convexos
dimensionais da Terra, viajará às profundezas do universo e não sentirá canseiro do tempo. E como sublime conquista, a capacidade criadora humana será posto em ação a máquina do poder absoluto, engenho que, entre muitos outros prodígios, dará à humanidade a visão mais feliz e assombrosa de toda a sua história. A ressurreição dos mortos na faixa dos 4x. Advertências da mensageira Cabalá do mundo de Agali para todos os povos da terra. Após transmitida a mensagem, Cabalá retirou o diadema da cabeça do protagonista e guardou-o de novo no console, que fechou-se imediatamente. Em seguida, Cabalá encarou Tasca, repetindo a mesma saudação emitida no momento inicial da conversação, cruzando em seguida o braço esquerdo sobre o peito e levantando a mão direita sobre o ombro. Tasca recebia a mensagem, paz e amor. Em seguida, a tripulante foi recuando de costas lentamente em direção à porta de entrada que havia se aberto na parede. Após a passagem da moça, esta se fechou hermeticamente, deixando em Tasca uma sensação de solidão e de abandono. Em seguida, a iluminação da sala diminuiu, restando uma escuridão plena no local. Em seguida, ele ouviu o passo e sentiu novamente a presença de pequenas criaturas ao seu redor que, puxando outra sala, indicavam para que deitasse. Tasca reconheceu este lugar como sendo o mesmo local gélido e assustador em que esteve no começo da sua experiência. A temperatura caiu gradativamente até o momento em que Tasca perdeu os sentidos. Ao acordar, Tasca viu-se deitado em um capinzal, em um morro rochoso, às margens da BR-282, a 3 km à direita do trevo de acesso da cidade de Chapecó. Pela posição do sol, Tasca estimou-se aproximadamente 6 horas da manhã. Embora seu relógio do pulso indicasse 10h15, seus braços apresentavam-se entravados. Embora ouvisse e enxergasse perfeitamente, levou aproximadamente 2 horas para que conseguisse recuperar os movimentos. Assim que possível, Tasca desceu a estrada e andou a pé por aproximadamente 2 km até chegar a Eletrodiesel Batistella. Sendo atendido por 2 moças, ali Tasca telefonou para casa e avisou sua família. Ele foi então informado da grande agitação e agonia que se abateu sobre sua família, do carro abandonado que foram encontrados na estrada de terra e da mobilização do investigador de polícia para o seu desaparecimento. Então ele seguiu rapidamente para casa, sendo encontrado por seu filho, Maximiliano, que chegava à cidade naquele momento. Maximiliano percebeu que seu pai estava aparentemente em estado de choque, não conseguindo explicar o que havia acontecido. Mais tarde ele contou detalhes da experiência aos seus familiares, deixando-os incrédulos e preocupados com seu estado. Eles levaram o abduzido para exame do Hospital Santo Antônio, em Chapecó, onde foi atendido pelo Dr. Júlio Zawadzki. Tasca não contou para este médico sua extraordinária experiência. O médico concluiu que o nervosismo, a intranquilidade e a elevação da pressão sanguínea a um simples assalto. Ele ministrou um tranquilizante e deu alta ao paciente. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando Tasca tirou sua camisa, 2 familiares perceberam uma estranha marca nas costas do abduzido. Tasca desconhecia a existência desta marca, ou mesmo sequer sabia explicar sua origem. Novamente, Tasca foi examinado pelo médico, que diagnosticou queimadura, mas devido às suas características permaneceu intrigado. No dia seguinte, ele retornou à residência de Tasca, desta vez acompanhado de mais 4 profissionais para documentar a lesão. Na ocasião, o médico descobriu no tórax da testemunha, na frente, na extremidade inferior do osso externo, na região tifoide, na pele, círculo de 3 cm de diâmetro, consistindo de pequenos pontinhos vermelhos. A mesma região em que Tasca sentiu dor e que foi medicado pelo doutor. No dia seguinte, tais pontinhos haviam desaparecido por completo. Nos dias seguintes, Tasca não sentiu muita fome e comeu muito pouco. Às 2h15 da madrugada do terceiro dia, Tasca vomitou um líquido amarelo, sentindo o mesmo sabor de amoras brancas em sua boca. Após isso, o apetite voltou ao normal. Enquanto Antônio Tasca sofria sua experiência de abdução, sua família vivia a angústia de seu desaparecimento. Ele era esperado às 19 horas para jantar em família, mas sua demora despertou preocupação em todos os familiares. Por volta da meia-noite, todos os familiares estavam reunidos em sala, aguardando a chegada de Tasca. Sendo caseiro e apegado à família, causava estranheza o fato de não ligar para avisar do seu atraso. Os pais de Tasca, sua esposa e sua filha tentavam em vão obter por telefone informações em delegacias de Chapecó e cidades próximas.
A partir das 2h30 da madrugada, punhados de Tasca percorreram em vão várias ruas de Chapecó em busca do carro do abduzido. Outros familiares avisados do desaparecimento, correram à casa de Tasca. Após uma noite em claro, vários familiares dirigiram-se à estrada de acesso ao trevo, rodovia da BR-282, onde havia um posto policial. Antes de chegar ao seu destino, avistaram o carro de Tasca parado na estrada de terra, que dá acesso à granja do Sr. Toso. O carro estava intacto, fechado, sem qualquer sinal de anormalidade. Imediatamente avisaram a delegacia de polícia, que destacou um investigador para acompanhar um incidente. Por volta das 9h30 da manhã, finalmente a agonia acabou. Antônio Tasca liga para casa, avisando que está bem e estavam indo para casa. Logo após o reaparecimento de Tasca, iniciou-se a investigação do caso. Um dos primeiros a investigar o caso foi o ufólogo Daniel Rebizo Guiese, então presidente do Centro de Investigação e Pesquisa Exobiológica. Em sua investigação, o ufólogo produziu um minucioso relatório do caso, interrogou o protagonista buscando falhas em seu depoimento e visitando os locais associados ao fato. Posteriormente, o ufólogo Walter Carburler, da Sociedade Brasileira de Discos Fatah Chapecó, onde entrevistou Antônio Nelson Tasca e seus familiares. Ele também esteve nos locais de sequestro e devolução associados ao caso, onde realizou medições de eletromagnetismo e radioatividade, além de obter diversas fotografias. Através dessa pesquisa, Bull descobriu que duas pessoas em pontos próximos ao local do sequestro avistaram um objeto voador luminoso, no mesmo horário em que ocorreu o sequestro. Parte do relatório de sua investigação foi publicado no Boletim da Sociedade Brasileira de Discos, que transcrevemos a seguir. Foi-nos gratificante no começo de uma noite privarmos de momentos com a grande e alegre família de 3 gerações dos Tasca, uma dúzia ou 12,5 de pessoas, todas elas rindo e falando ao mesmo tempo, característica do gênio afável de descendentes de italianos, reunidos no centro ocupado por jardim entre suas casas, lá no bairro do Palmital, em Chapecó, Santa Catarina. Procuramos entrevistar ainda as 2 moças na empresa Ebidá. Contudo, não tivemos sorte em ambas as tentativas nossas, quando elas faltaram ao escritório. Aconteceu assim também com mais 2 pessoas que de longe teriam avistado objeto luminoso na hora em direção onde se deu o sequestro, a respectiva volta de Tasca à terra. Na ocasião, ignoramos que teríamos de indenizar antecipadamente a diária dessas humildes pessoas, diaristas de trabalho no campo. Entretanto, foi especialmente gratificante para nós a pesquisa no carro de Tasca. Queríamos saber se o veículo havia sofrido indução magnética, como é comum em peças de aço de nossas máquinas, quando expostas aos intensos campos eletromagnéticos com os quais os discos voadores parecem ser vistos em sua locomoção. Assim, as palhetas dos limpadores de para-brisa do carro de Tasca acusaram 5 gausos e, um tanto, os para-choques dianteiro e posterior. Todavia, curioso para nós foi observar a inversão negativo e positivo do lado direito e o respectivo esquerdo, e da mesma forma houve entre o para-choque posterior e anterior, quando comparamos os valores do mesmo lado. Uma vez que acusamos também magnetismo de 5 gausos, um cabo de aço cravado no chão com a finalidade de dar apoio a poste de alta tensão, o que teria ficado em local próximo ao objeto voador. Vaticinamos a posteriori que o aparelho, a uns 30 metros do carro de Tasca, posteriormente tenha sobrevoado o automóvel para causar a imantação da mesma intensidade que o cabo de aço, que se encontrava muito mais perto do disco voador. Foram ainda os filhos de Tasca, e estes
E este, em pessoa que em Chapecó nós descrevemos o defeito na ignição do carro da testemunha. Antes eram exigidas várias tentativas, até 10 ou mais, para se conseguir pôr o motor em movimento. Todavia, após o evento ufológico, durante 2 dias, o motor imediatamente respondia certeiro à primeira tentativa. Mas, do terceiro dia em diante, ressurgiu o velho defeito, ainda em contato com o magnetismo de Pierre Jacques. A fivela grampo do cinto de Tasca, assim como a pulseira do relógio usado no episódio ufológico, acusaram imanização de aproximadamente 2 graus e meio. Após sua experiência de abdução, Tasca foi encontrado já a caminho da cidade por seu filho Maximiliano. Devido a um aparente estado de choque, seu filho o levou para o posto de atendimento médico, onde foi atendido pelo Dr. Júlio Zawadzki. Tasca não contou para este médico sua extraordinária experiência. O médico concluiu que o nervosismo, a intranquilidade e a elevação da pressão sanguínea era um simples assalto. Ele ministrou um tranquilizante, deu alta ao paciente. Após sua extraordinária experiência, Tasca sentiu sede intensa e falta de apetite. Ao chegar em casa pela primeira vez após o fato, Tasca foi até a cozinha, onde bebeu todo o suco de laranja que havia em uma jarra de aproximadamente 1 litro. Em seguida, tirou a camisa, pegou uma toalha, dirigindo-se ao chuveiro para tomar o banho. Os familiares, surpresos, constataram a existência de uma grande lesão, os ferimentos nas costas de Tasca, que ele próprio desconhecia. Esse ferimento totalmente indolor não existia até a noite anterior, sendo surgido naquela noite. Quem primeiro percebeu a lesão foi o irmão de Tasca, Guildo, que era radiotécnico em Chapecó, e seu sobrinho João Eusébio Fontana, advogado em Nonai, Rio Grande do Sul. Esse fato causou um alvoroço na família e amigos presentes no local, pois todos queriam ver o estranho ferimento. Em seguida, os familiares entraram novamente em contato com o Dr. Zawadzki, marcou uma consulta para a tarde daquele mesmo dia, 15 de dezembro. No horário marcado, Tasca foi examinado pelo médico que diagnosticou queimadura, mas devido às suas características, permaneceu intrigado. O Dr. Zawa estava acompanhado pelos doutores José Antônio Maladoso e Carlos Alberto Siqueira Reis, que ouviram atentamente o relato de Tasca, fazendo testes de sensibilidade no local do ferimento. Tasca tinha sensibilidade normal no local, no entanto não sentia qualquer dor no que seria uma queimadura de terceiro grau. Visivelmente surpresos, afirmaram que não tinham encontrado elementos que o levassem a diagnosticar o agente físico responsável por tais lesões. Embora fossem queimaduras de terceiro grau, com inequívoca destruição de tecidos, não havia avermelhamento na pele, nas proximidades, nem perda de fluido plasmático. Nesta ocasião, o Dr. Reis fotografou as lesões. No dia seguinte, ele retornou à residência de Tasca, desta vez acompanhado de mais 4 profissionais para documentar a lesão. Na ocasião, o médico descobriu no tórax da testemunha, na frente, na extremidade inferior do osso externo, na região chifoide, na pele, círculo de 3 cm de diâmetro, constituído de pequenos pontinhos vermelhos. A mesma região em que está sentindo dor e que foi medicado pelo doutor. No dia seguinte, tais pontinhos haviam desaparecido por completo. O ufólogo Walter Buller, médico atuante no Rio de Janeiro, examinou as marcas nas costas de Tasca e notou que, embora o ferimento fosse produzido por queimadura de terceiro grau, com destruição de tecido, os pelos na região estavam intactos. Caso o ferimento tivesse sido produzido por meio físico, todo o sistema piloso teria sido destruído, não voltando a se recompor novamente. Em 24 de maio de 1996, Antônio Nelson Tasca submeteu-se a uma hipnose regressiva, conduzida pelo ufólogo Lafayette Siriano e testemunhada por ufólogos do grupo de pesquisa ufológica de Itapema, Santa Catarina. Hipnólogo: Antônio Nelson Tasca, quantos anos você tem? Resposta: tenho 62. Hipnólogo: 62, certo? Muito bem. Vamos fazer um esforço agora. Me diga 3 nomes de colegas seus do colégio, curso primário. Reis, nome de pessoas, colegas, amigos. Resposta: Guilherme Conte. Hipnólogo: Guilherme, né? Pergunta o hipnólogo: Guilherme, né? Resposta: Guilherme Conte. Pergunta: Guilherme. Resposta: Guilherme Conte. Hipnólogo: sim, Guilherme. Resposta:
Valdemar Tibes de Campos. Ah, sei. Quem mais? José Carlin Artuso. Pergunta, você sabe de mais alguns? Lembra de mais alguns? Resposta, lembra. Pergunta, quem? Resposta, minha mulher também foi minha colega. Pergunta, sou colega, né? Tereza. Resposta. Pergunta, qual o nome do professor, professora? Resposta, era meu pai o professor. Pergunta, ele era seu professor, né? Ah, sei. Resposta, só ele também. Pergunta, só ele, né? Você lembra de qual era o livro que você estudava? Resposta, lembro. Como era o nome? Resposta, era Keresley. Pergunta, Keresley, qual era o autor? Você lembra? Resposta, Olga Acauan Algayer. Pergunta, sei muito bem. Que bom. Você está indo muito bem. De uma coisa, você quando era garoto viu um objeto no ar? Resposta, vi sim. Pergunta, igual a uma nave, resposta, uma bola de fogo. Pergunta, você tem quantos anos? Resposta, eu tenho 62. Pergunta, não, eu quero saber quantos anos você tem nesse momento em que está vendo a bola. Resposta, sim, eu tenho 17 anos. Pergunta, 17. Resposta, 17 anos e pouco. Hipnólogo, você viu uma bola e onde foi essa bola? Resposta, isso foi lá no lugar da escola mesmo. Pergunta, e a bola de luz desceu? Resposta, não, primeiro apareceu uma luz assim, que ia até o céu, depois a bola caminhou, quero dizer, andou. Pergunta, ela chegou perto de você? Resposta, ela esteve bem pertinho, era eu e mais dois amigos. Pergunta, você e mais dois amigos? Resposta, Pergunta, e aquela vez em que você estava dormindo, você viu alguma coisa ou alguma coisa chegou perto de você? Resposta, eu não sei, tinha 11 anos e fui levado para longe. Pergunta, você foi levado para longe? Resposta, eu chorei muitas vezes. Pergunta, foram homens que te levaram? Resposta, eu não sei, mas andei. Eu não vi, mas andei. Pergunta, eram homens grandes ou pequenos, com cabeça grande? Resposta, ah não, exaltado. Não, mas exaltado. Não, um choro desesperado. Tinha um olho, ainda chorando, um olho só. Pergunta, eu sei, em tom apaziguador. Eu sei, esquece isso. Resposta, ainda em choro. Tinha um olho só, um olho só. Hipnólogo, não, calma, você... Atenção, você não está mais lá. Passou. Você não está vendo mais. Não está vendo. Você está ouvindo só a mim. Você está me ouvindo. Esquece. Tasca, atenção, Tasca, não está mais vendo nada. Voltamos aqui. Estamos aqui outra vez. Você não está vendo mais nada. Agora você passeando a cavalo. Você é criança, você anda a cavalo. Resposta, ando sim. Pergunta, você anda a cavalo, né? Quando você andou a cavalo, naquela vez em que você andou pela primeira vez, como era bom, né? Você se lembra? Resposta, me lembro. Pergunta, era bom? Resposta, achei bom. Pergunta, ah, que bonito. Agora você, Tasca, está se sentindo bem? Resposta, eu não sei bem. Pergunta, está se sentindo bem? Então, você não se lembra de nada disso? Não do que você esteve falando? Que você já esqueceu? Está bem? Resposta, parece que sim. Pergunta, você está tranquilo? Você está muito bem agora. Me diga uma coisa, você teve uma experiência também? Você ia para uma estrada e de repente notou que à frente do seu carro ia uma espécie de ônibus. Resposta, vejo sim. Pergunta, você gostou de ver o ônibus bonito? Resposta, eu acho que era o ônibus de um amigo, o Sabadim. Pergunta, sei, e esse ônibus você teve ideia? Você teve ideia do que este ônibus? Resposta, não, mas era. Pergunta, não era não? Resposta, não era, não é um ônibus não. Pergunta, o que é isso? Resposta, ele é redondo. Pergunta, redondo tem janelas? Resposta, tem, acho que tem umas 10 janelas. Pergunta, 10 janelas? Ele é muito grande. Resposta, não. Hipnólogo. Pergunta, não, né? Resposta, deve ter uma dúzia de metros, não sei bem. Pergunta, você agora parece que está vendo, você está perto do carro? Resposta, estou sim, estou dentro do carro, estou.
Pergunta, e o que mais? O que você está vendo? Alguma luz? Você está vendo alguma luz? Resposta, ele não tem luz do lado de dentro só. Ele tem uma luz do lado de dentro só. Pergunta, do lado de dentro? Resposta, só de dentro. Não, não tem roda, sabe? Pergunta, não tem rodas, né? Resposta, está quieto. Pergunta, você está com medo? Resposta, não. Pergunta, não, né? Está tranquilo, né? Resposta, não, não tenho medo. Pergunta, não tem medo não, né? Você está dentro, por acaso? Resposta, agora não. Pergunta, você não entrou? Resposta, parece que uma cinza que me... É uma coisa que está me atrapalhando aí. Pergunta, está te puxando para dentro? Resposta, Pergunta, é gostoso de andar assim puxando você? Resposta, mas olha, eu acho que é bom, viu? Pergunta, está te levantando para algum lugar? Está te levando para algum lugar? Resposta, está me puxando para baixo. Pergunta, para baixo? Resposta, é. Pergunta, você está seguindo essa luz? Resposta, a luz já foi embora. Pergunta, já foi? Resposta, já foi sim. Pergunta, você está sozinho? Resposta, estou, mas tem mais gente aqui. Não tem mais gente aqui. Pergunta, aqui onde você diz? Resposta, eu entrei no ônibus, viu? Mas não, a porta não. Pergunta, você passou pela porta, né? Resposta, mas a porta não é do ônibus, não? Pergunta, não, é outro objeto, não é? Pergunta, a porta? Pergunta, do disco voador. Resposta, a porta é sim. Pergunta, no disco? Resposta, não tem roda. Pergunta, não tem roda não, mas que estranho. Resposta, é. Pergunta, você está vendo alguém, alguma pessoa lá dentro? Lá dentro? Resposta, olha, eu tenho uma coluna diante de mim, eu não vejo, mas tem gente aqui, viu? Pergunta, aqui onde você diz? Resposta, aqui dentro deste, não é ônibus, não é? Pergunta, desse ônibus? Resposta, mas não é ônibus, não tem bando. Pergunta, não tem banco? E é um cômodo só? Resposta, mas é bem apertado aqui, viu? Pergunta, você está se sentindo bem aí dentro ou está sentindo frio? Resposta, não está quente, viu? Não tem uma coluna, mas tem uma coluna redonda aqui, fica ao lado. Pergunta, ao lado, né? Você está vendo alguma pessoa? Resposta, não estou vendo não. Hipnólogo, mas você... Resposta, mas tem gente aqui, deixa eu ver. Acho que, mas é estranho aqui, viu? Pergunta, mas está no escuro não? Resposta, não, tem uma luz, não, tem uma luz. Pergunta, uma luz? Resposta, mais uma luz meio engraçada, viu? Pergunta, uma luz que sai do chão? Resposta, não. Pergunta, diga-me o que foi feito. Diga-me o que foi que você fez depois daí, para onde foi? Resposta, mas eu não estou indo, eu estou... Pergunta, está dentro desse negócio, né? Resposta, estou passando aí para essa coluna tem um negócio que me... Como é que eu vou dizer assim? Ela parece que tem um óleo, tem um líquido. Pergunta, você não está agora em um lugar escuro? Resposta, deixa eu ver, mas aqui já outro lugar, aqui está frio. Pergunta, esse lugar, vamos deixar de lado esse lugar. Eu quero que você vá para o lugar onde você viu a sua roupa no chão. Suas roupas, tudo arrumado. Está vendo, não está? Resposta, mas será que eu não vou demorar um pouco para chegar lá? Pergunta, mas você já está lá. Está vendo no chão seu sapato? Resposta, sim. Pergunta, você está nu? Resposta, mas aqui tem luz. Hipnólogo, tem luz, né? Você está nu? Resposta, eu estou pelado, sabe? Estou com vergonha. Pergunta, você vai vestir a roupa? Resposta, eu vou sim, claro, eu tenho pressa. Pergunta, você está com pressa porque está pensando em sair daí?
Resposta, não, pode vir alguém. Aí eu estou chateado aqui, eu estou, não sei como eu vou sair daqui. Hipnólogo pergunta, você nem está entendendo o que está ocorrendo. Resposta, não tem nem porta, não tem risco de porta aqui, viu? Estou bem agora, só estou chateado, viu? Mas eu acho que vou. Pergunta, você não tomou nenhum líquido? Resposta, não tomei nada. Pergunta, não tomou nada mesmo? Resposta, espere aí, que então eu vou eu vou ter que ver aí que uma mulher assim. Pergunta, uma mulher que você está vendo lá? Resposta, mas ela é uma mulher bem pequena, ela entrou, eu tô nervoso, viu? Pergunta, sei, fale mais. Resposta, eu tô nervoso, a mulher me olha, ela tem uns olhos bem diferentes, ela está me dizendo coisas. Pergunta, o que é? Resposta, ela não fala, mas eu estou ouvindo. Diz para não ter medo. Hipnólogo, por quê? Resposta, porque eu acho que tinha, não sei se era medo. Mas ela me disse que eu tinha medo, que era para não ter, e agora eu não tenho. Pergunta, você tocou nela? Resposta, sim. Como foi? Como é que eu vou dizer? Foi diferente, ela me pediu. Hipnólogo, pediu o quê? Resposta, ela pediu que fizesse amor com ela me disse. Pergunta, disse, né? Resposta, eu fiquei com muita vontade depois que ela me olhou. Resposta, pergunta, era uma mocinha nova? Resposta, nova, sim. Pergunta, o vestido dela era como? O vestido dela como era? Resposta, o vestido é... Pergunta, você está vendo? Resposta, um vestido muito feio para ela. Pergunta, vestido feio, né? Resposta, um vestidão, não gostei. Resposta, pergunta, era muito maior, talvez, né? Resposta, não muito grande. Pergunta, depois que você fez amor com ela? Resposta, sim, eu fiz. Ela pediu, eu tinha muita vontade mesmo, sabe? Depois que ela me pediu, senti vontade. Mas como é que... É um negócio diferente, eu acho, não sei, acho que ela não gostou. Pergunta, ela não retribuiu nada? Resposta, não disse nada, eu acho que ela não ficou feliz. Pergunta, ela disse alguma coisa em seguida? Resposta, ela só disse, me disse outras coisas, mas eu não ouvi. Ela disse, eu não sei como, mas eu ouvi, mas ela não falou. Hipnólogo, pergunta, mas o que ela disse na sua mente? Resposta, disse amor, mas de outro jeito, assim não é, a nossa fala não, diz, é tão difícil assim, diversas coisas, disse diversas coisas. Pergunta, em seguida você se retirou? Resposta, sim, ela levantou e aí me disse que que tinha um negócio para me dizer, que era para passar adiante para todo mundo. Pergunta, você não tomou nada mesmo, nenhum líquido? Resposta, sim, antes eu tomei, estava com muita sede, eu estava engolindo mito, estava com a garganta seca, ela me deu um líquido bem gostoso, o outro não prestava, não sei se era água, mas era um bom. Pergunta, você sentiu alguma coisa? Resposta, senti sim, eu fiquei todo gostando dela, viu? Senti uma vontade de abraçar, mas eu não fiz, porque ela não disse que era para abraçar. Olhei, eu queria, mas ela não me disse. Pergunta, você está falando com ela? Deu o quê? Uma mensagem? Resposta, sim, disse que, como é que eu vou dizer? Era um discurso, uma advertência. Pergunta, aí você guardou na memória? Resposta, guardei. Pergunta, como era? Resposta, é um bonito, viu? Pergunta, em seguida ela se retirou? Resposta, sim, ela saiu, ela falou que íamos ter 2 filhos. Pergunta, disse o nome deles? Resposta, Mada e Madana. Eu sempre acho que deve ser um filho e uma filha, mas também pode não ser. Pergunta, e se retirou, né? Resposta, sim, ela saiu, botou a mão no peito e levantou a outra e disse que tinha dito quando eu, não sei se ela me viu, paz e amor. Pergunta, você ficou feliz? Resposta, não, eu fiquei muito triste.
Pergunta, então vamos continuar. Depois que ela saiu, o que foi que aconteceu? Como é que você saiu dessa sala? Resposta, tinha uma luz, depois apagou. Pergunta, apagou a luz. Resposta, apagou a luz, eu já tinha puxado a calça para cima, a luz apagou. Eu fiquei assim preocupado, achando que ia me acontecer o que tinha acontecido antes, que foi muito triste, foi muito doloroso. Pergunta, o que foi muito doloroso? Resposta, quando fui fechado dentro de um monte de gelo, aí frio. Pergunta, não, não, deixe isso. Vamos deixar o gelo. Eu quero saber o seguinte, como foi que você estava antes, você desceu com a luz? Resposta, eu fui levado de volta. Acho que foi de volta, não sei, era frio de novo, mas não era gelo, não havia gelo. Mas havia umas pessoas, não sei se eram pessoas ou o que, acho que eram pessoas, eu não sei. Pergunta, você não via? Resposta, não, estava escuro. Pergunta, você se lembra do local, né? Resposta, acho que sim, está frio de novo. Está ficando frio de novo. Pergunta, frio porque você está do lado de fora? Resposta, não, mas não como gelo não tem. Pergunta, está bem, está ótimo assim. Agora, o que eu quero saber é o seguinte, você encontrou hipnólogo, gostaria, né? O caso Tasca é referência entre sequestro por ETs incansavelmente pesquisado pelos mais importantes conceituados ufólogos do país, completa nesta segunda-feira 26 anos de sua ocorrência. Em 14 de dezembro de 1983, nas proximidades de Chapecó, Santa Catarina, Antônio Nelson Tasca esteve no interior de uma nave alienígena e mudou completamente seu modo de viver. Ele foi abduzido. Após essa experiência, Tasca escreveu um livro, Um Homem Marcado por ETs, onde relata o que viveu nas horas que esteve em contato com seres do mundo de Agali, a experiência sexual para fins genéticos que teve com a alienígena Kabbalah, da qual nasceram dois filhos cósmicos, Mada e Madana. Esta obra é um relançamento, a primeira lançada em 1999, esgotou-se rapidamente. Mas na madrugada de 30 de janeiro de 2008, em Passo Fundo, o abduzido gaúcho faleceu após sofrer um acidente automobilístico em que seus abdutores alienígenas, e entre suas ações regional, o abduzido conta que desde a ocorrência sua vida mudou completamente, tanto no plano espiritual quanto no setor financeiro. Após o fato, Tasca acabou perdendo o interesse normal que o homem adquire ao longo da vida, na busca pelo dinheiro e bens. Confira a entrevista. Pergunta, 14 de dezembro de 1983, marcou sua vida para sempre? Resposta, depois de 23 anos eu me dou até o direito de dizer que não me sinto propensa a estar relatando o caso desde o início. Eram 20 horas de 14 de dezembro, eu voltava de tal ponto e aconteceu isto e isto, porque o caso na região, pelo menos para os estudiosos interessados, é por demais conhecido. Pergunta, o senhor sempre acreditou na existência de vida fora da Terra, Jesus, ou foi só a partir da sua abdução? Resposta, eu sempre acreditava, tudo começou a ficar ao meu alcance desde 1954, quando a então revista Cruzeiro fez algumas divulgações a respeito de casos ufológicos ocorridos nos Estados Unidos, mas propriamente com George Adamski, que acabou desencadeando a chamada História Inicial da Ufologia em outras edições. Eu sempre tive um interesse especial pelo assunto. Pergunta, das 20 horas do dia 14 até as 6 horas do dia 15 de dezembro de 1983, quando o senhor esteve no interior da nave, nas proximidades da colônia Sela,
Algum fato passou despercebido que não foi comentado ainda? Resposta: olha, no momento não me ocorre isso. Quanto ao Tasca dentro da nave, eu apenas posso fazer umas referências sobre o que era propriamente da nave. O recinto que me encontrava estava totalmente às escuras, nada vi. Mas quando eu fui despertado em um quarto que se iluminou, logo surgiu a mulher Galina, que se denominou como Cabalá. Posteriormente houve o ato sexual, a transmissão de uma mensagem que consta no livro e é bastante ampla, composta de 6 tópicos e que faz referência a uma série de assuntos de interesse da humanidade ainda hoje, notadamente quanto às armas, guerras atômicas e outros temas referentes ao comportamento da humanidade. Esse fato me marcou profundamente, de modo especial Cabalá, uma emissora do mundo de Agali, uma mulher de pequena estatura, mas de grande envergadura moral, pois exerceu sobre mim o que era fisicamente mais avultado que ela, um domínio total que tudo quanto ela tivesse ordenado fazer ou teria feito. Depois do ato sexual, houve a declaração dela que daquele ato nasceria 2 filhos, Mad e Madana. Olha, pelas conversações da nossa liga, seriam 2 mulheres. Mas como ela empregou o termo nossos filhos, pode ser um casal, como pode ser 2 meninos, e que a esta altura, então devo dizer que me sinto um tanto emocionado, porque pelo nosso sistema de contagem no tempo, na Terra, esses filhos estão completando 23 anos de idade. Muito menos de minha vida íntima, eu fico me perguntando como estarão eles, como serão, conhecerão a história daquele acontecimento de 14 para 15 de dezembro de 1983? Pergunta. Conheceria eles minha fisionomia, minha história, meu modo de ser? Terão condição de conhecer os sentimentos que eu alimento por eles, mesmo sem conhecê-los fisicamente? Assim a vida de um abduzido, como no meu caso, tem momentos de muita tristeza. Pergunta. Fale sobre o domínio de Cabalá e quantos extraterrestres estavam na nave. Resposta. Enquanto eu me encontrava no recinto escuro, fui manipulado possivelmente por 3 ou 4 seres que eu não cheguei a ver, mas sempre me senti propenso a dizer os baixinhos, mas nisso havia uma contradição, porque eu diria os baixinhos se não os vira. O recinto estava escuro e quando eu fui levado para o local em que eu vi luz, eu só vi a mensageira Cabalá. Após um tempo lá na Bahia, sentei e comecei a dar vazão ao pensamento e descobri que se somos transportados por alguém de um ponto para o outro, e que se essas pessoas se manifestam via oral, até pela própria expressão, no caso eram grunhidos, como de cachorro, eu me conscientizei que eles estavam falando a baixa altura, acima de mim, concluindo serem mesmo de pequena estatura. Quanto ao contato com Cabalá, fui transportado dentro da nave de um recinto para o outro. Em instantes houve iluminação. A sala devia ter de 3 metros por 4 e talvez 2 de altura, porque eu meço 1,72 e o teto estava a pouca altura acima de mim. No livro há uma descrição da regressão por hipnose a que fui. Ele me perguntou se eu achei a mulher bonita. Eu disse, muito bonita nos olhos, através dos quais fui dominado totalmente. Ela não seria uma Miss para nós, mas toda a beleza que eu vi estava nos olhos daquela pequena, grande mulher. Pequena fisicamente, grande no poder do domínio e através dos olhos. Pergunta. E a marca nas suas costas, em forma de W, ainda pode ser vista? Resposta. Sim, a marca que tanta confusão tem trazido, eu a tenho até hoje. Essa marca decorre de um ferimento, aparentemente uma queimadura feita com ferro em brasa, que se caracterizam por algo muito inusitado em termos de queimaduras, de acordo com dermatologistas. Eles acreditam que as minhas queimaduras não apresentam aqueles sintomas naturais das queimaduras em brasa. Agora que não houve vermelhidão, vazamento de plasma sanguíneo, não senti febre e que o mais estranho, não senti dor. 16 dias depois do fato, a ferida não apresentava mais aquela característica, estava cicatrizada. Após 52 dias, fui longamente entrevistado pelo falecido Dr. Karl Buller, com mais de 30 anos dedicado à ufologia. Ele era um médico alemão com passagens pelos Estados Unidos e naturalizado no Brasil, no Rio de Janeiro. Nessa oportunidade, ele bateu algumas fotos de aproximação e descobriu um caso muito interessante.
Se aquelas queimaduras tivessem sido feitas com ferro em brasa, naturalmente os pelos que eu tinha naquele local da queimadura teriam sido queimados. Mas os pelos estavam intactos, não houve queimaduras. Quem já marcou gado sabe muito bem que quando lhe é aplicado em um determinado lugar um ferro em brasa, é porque a queimadura, chegando ao terceiro grau, elimina de uma vez por todas a vida de qualquer sistema piloso no local. Pergunta: a marca que eles deixaram foi para mostrar que isso realmente aconteceu? Pergunta: uma prova da existência de UFOs e outros mundos além do nosso? Pergunta. Resposta: é uma assertiva. Quanto àqueles que não acreditam na existência de discos voadores e, consequentemente, de seres em outros planetas desse nosso infinito universo, eu diria o seguinte: aqueles que não acreditam naturalmente é por falta de informações, ilustração pessoal a respeito, e que busquem informações, pois como sei que existem discos voadores e que eles e aqueles que os tripulam e vêm com eles até aqui, seres de outros mundos, de Agali, mais do que nunca, eu mais do que ninguém, defendo a unhas e dentes a existência de seres pelo menos no local do mundo. Infelizmente a ocasião não me permitiu fazer perguntas à emissária como onde realmente se coloca astronomicamente o mundo de que ela provém, que estaria a 180 metros abaixo do nível do mar. Civilizações do espaço visitando o planeta Terra.